agora, certo? Então a aula tá sendo gravada aí, tá certo? Os irmãos depois vem a carinha de vocês lá no YouTube, tá bom? Vamos lá abrir a Bíblia lá em Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 6. Hoje o nosso tema é cosmovisão cristã e a arte. Então a gente vai hoje aqui ver o que é que a Bíblia nos ensina a entender os princípios que nós devemos utilizar para fazer e para apreciar uma arte, ou a arte, de uma forma geral, né? Então, Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 6, vocês acompanham aí no texto de vocês, tá certo? Diz assim o texto sagrado. O Senhor disse mais a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro, o ouro puro, com todos os seus utensílios e o altar do incenso. Vamos até o finalzinho desse parágrafo. O altar do holocausto com todos os seus utensílios, né, e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. E eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então, nós temos aqui um texto no qual Deus capacita homens para, de forma artística, estarem fazendo ali alguns utensílios, algumas peças do tabernáculo, né, como Deus assim havia estabelecido. E aqui nós já percebemos, né, e a gente vai tratar isso um pouco mais aprofundado na lição de hoje, né, que Deus ele dota pessoas com a capacidade, com talento, com dons, né, para exercer arte. E essas pessoas, muitas delas estão dentro das igrejas aí, né, muitos artistas dentro das igrejas. E cabe a nós perguntar, então, como cristãos, qual é a nossa visão? Será que devemos nos envolver com a arte? Será que devemos rejeitá-la ou deixá-la sem utilidade? Né? Então, a gente vai trabalhar esse tema nessa lição, nessa manhã. Os irmãos, se quiserem perguntar, depois, no decorrer, basta apertar a mãozinha que está aí do lado, e aí você aperta e a gente para você poder falar, tá certo? Então, vamos lá. Depois dessa aula, nós devemos saber de algumas coisas aqui, né? Então, o que é que nós devemos saber depois dessa aula? Primeiramente, nós iremos entender que Deus é o nosso modelo de artista, né? Quando falamos de arte, nós estamos falando de um Deus que é artista, que dá a conhecer a sua arte através de quê? Através da criação. Então, ele é para nós o quê? Modelo. Deus é o modelo de artista que devemos usar como inspiração. Obviamente, iremos ver isso na Bíblia, se realmente faz sentido dizer que Deus é artista. Em segundo, também devemos saber quais os princípios, né, que devemos utilizar para fazer arte cristã. Então, assim, a gente vai ver aqui alguns princípios bíblicos que a gente deve utilizar na hora de pensar, por exemplo, numa música, na hora de apreciar uma escultura, de apreciar um quadro, né? Tem gente que não vê muito sentido porque não sabe como apreciar, por exemplo, um quadro, né? Tem gente que não sabe fazer isso. E aí eu espero que com estes princípios em mente, vocês possam se voltar, né, para o talento de vocês, para aquilo que Deus já deu a vocês, né, para que vocês possam fazer aí arte que glorifique ao Senhor. E aí também iremos compreender o quê? Que
como o pecado ele afeta a visão artística, né? O maldito do pecado, né? Ele distorceu aquilo que Deus nos deu, e aí essa distorção da natureza humana, né? Que o pecado está no coração do homem, se reflete em quê? Se reflete na arte, naquilo que ele faz, na maneira como ele se expressa. E aí a gente vai entender como é que esse mecanismo, né, essa engrenagem funciona dentro do coração da gente, a ponto de afetar aquilo que a gente faz, a arte que a gente faz, né? Então, a gente vai entender isso um pouco mais. E aí iremos também saber o que significa, né? O que é arte que glorifica a Deus. Às vezes a gente diz assim, eu vou fazer uma arte que glorifica a Deus. Às vezes eu percebo que parece que algumas pessoas ainda não entenderam o que significa uma arte que glorifica a Deus. Já pararam para observar que tem gente que acha que a arte que glorifica a Deus é a arte que é feita dentro da igreja, né? Então, se é uma dança, se é um louvor, se é uma pintura, se estiver dentro do contexto da igreja, então é um contexto que glorifica a Deus. E nem sempre isso é verdade. Há determinadas artes feitas dentro da igreja que não glorifica a Deus por algumas razões, né? E aí a gente entendendo os princípios, como já foi falado aqui, né? A gente vai saber se de fato essa arte que a gente está realizando, ela glorifica a Deus ou não, certo? Então esse aqui é o esquemazinho da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam aí entender tudo que será dito aqui e, acima de tudo, colocar em prática. Porque esse tema de cosmovisão é muito prático, né? Diz respeito ao que a gente vai lidar no nosso dia a dia. A gente já viu aqui sobre a graça comum e outros temas, né? As coisas da terra, que diz respeito àquilo que a gente está vivendo, né? Experimentando aqui nesse mundo. Agora a gente está começando a especificar um pouco mais. Então, a gente está tratando sobre arte. Em meio a tudo que tem ao nosso redor, a gente vai tratar sobre arte. E aí a gente vai entender um pouco mais desse tema nessa manhã e buscar botar em prática na nossa vida. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, né, dois quadros, duas artes, uma arte, né, do século 17 e outra arte do século 21. Eu queria fazer uma perguntinha a vocês, né? E aí a partir dessa pergunta eu queria colocar aqui. Aqui nós temos essa arte aqui do lado esquerdo de vocês aí é chamada A Tempestade no Mar da Galileia, né? Foi pintada pelo Rembrandt, né? Rembrandt foi um pintor do século 17 que pintou muitas obras de arte, né? Com temas bíblicos. Inclusive ele foi um precursor de uma técnica chamada técnica da luz, né? Jogar essas luzes, trabalhar com luzes dentro das pinturas, né? Então a gente vê aqui nesse quadro, a gente vê essa arte expressa aqui em detalhes. O quadro está aqui bem pequenininho, né? Mas aqui nós temos pintado aquela experiência de Jesus lá quando está no mar da Galileia e as tempestades começam então a soprar e Jesus está a dormir na proa do barco, né? E os discípulos apavorados. Então Rembrandt captou essa experiência e colocou essa experiência no quadro. E aqui ele pintou. Olha que coisa, né? E aqui nós temos, desse outro lado aqui, nós temos, o nome do quadro é Travesti da Lambada e Deus das Águas, né? Vocês devem ter visto a polêmica, né, que essa exposição gerou. E aí tem bem aqui na arte, tem duas crianças, né? Aí tem bem assim, criança viada, deusa das águas. Criança viada travesti das lambadas. O nome dessa arte aqui, né, é Travesti da Lambada e Deus das Águas, de Bia Leite. Quando foi que foi feita essa arte? No século 21. Eu queria ouvir vocês. Qual a diferença que vocês percebem entre a tela 1 e a tela 2? Quem gostaria de começar falando? Eu queria ouvir vocês, tá certo? Diga aí a diferença que você percebe com uma palavra. Alguém quer falar? Ou é a mesma arte aqui? Qual a diferença que existe entre a tela 1 e a tela 2? Qual a diferença? Tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Vocês estão apreciando a arte desse jeito, não acredito. Ninguém quer falar? Diga, Fabiano.
Graças, paz, pastor, e a todos, irmãos. Amém. A princípio que nós podemos ver aí, a contemporaneidade de cada um aí não influencia. Apesar que um é do século XVII, outro do século XXI, mas o foco é que ele buscou fazer algo que glorificasse a Deus e a outra arte não glorifique nada a Deus. É bem breve isso. Então, uma glorifica a Deus e a outra não, né? O que mais que alguém viu aí? Uma glorifica a Deus e a outra não, né? Ninguém viu mais diferença? É igualzinho essas duas artes aí? Vamos ver o espírito artístico de vocês aqui, né? Vamos lá observar aqui. Por exemplo, ó, olha que diferença interessante, né? Uma trata sobre o tema religioso e outra sobre tema social, né? Deixa eu ver. O que mais que a gente percebe aqui? Vamos lá. A gente percebe aqui uma é bela e outra feia, né? A outra não tem nada de beleza. Que beleza existe? Não existe beleza, né? Nessa travestida lambada aqui, né? O que mais? Alguém quer falar? Vocês estão doidinhos para falar aí, né? Tem não? Vamos lá. Veja só, vamos fazer algumas observações aqui a partir do que vocês disseram, tá bom? Primeiramente, uma arte, Fabiano disse aí, uma arte glorifica a Deus e a outra não, né? Essa questão da arte que glorifica a Deus, a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, tá certo? Então, assim, eu queria guardar, Fabiano, para explicar melhor mais à frente, essa questão de glorificar a Deus. Porque o glorificar a Deus não diz respeito só à qualidade com que a coisa é feita, mas diz respeito também à intenção, às motivações, né? A maneira de expressar o belo. Mas, de qualquer forma, quando aqui o texto, Fabiano está dizendo sobre glorificar a Deus, olhando para a pintura do Rembrandt e conhecendo um pouco do Rembrandt, de fato, essa arte é uma arte que glorifica a Deus pela sua qualidade, pelo tema em que ele está tratando, né? Pela a visão de mundo do pintor que vê nessa arte, né? Na arte, uma maneira de expressar o que a Bíblia ensina, né? Então, assim, ele tenta fazer isso aí. E a outra não, né? Aqui a gente vê nada, que não vê nada de até a maneira como é feita é uma maneira despretensiosa, relaxada, né? Você vê aqui a pintura, por exemplo, né? Olha, escorrendo por trás, os traços, né? São traços feios, não retratam nada acerca da realidade, mas apenas uma visão subjetiva do autor, né? Da obra ou da autora, né? Porque é uma mulher que pintou isso aqui, né? Ela foi lá, de repente, fez uns riscos, até parece aqueles desenhos de criança de, de de quarta série, não sei, né, que começam a escrever e rabiscar alguma coisa, algum esboço, e até a maneira como ela escreve as fontes, né, ó, são aquelas fontes com aquelas formazinhas, né, ela sai pintando. E aí a mensagem é uma mensagem que tem mais uma ênfase social, principalmente para o movimento LGBT, né, que essa obra aí foi muito questionada porque ela foi usada com esse cunho, né, com um cunho social de crítica e tudo mais, e levantou todo um auê que muita gente ficou sabendo, muitos crentes ficaram sabendo, tá bom? Outra questão interessante aqui, né? Trata sobre tema religioso. Hoje é muito difícil você ver a religião, a fé cristã sendo expressa, né? A não ser que a fé cristã seja expressa numa arte de forma crítica, né? E hoje existe uma ênfase até exagerada com relação a temas de cunho social. Então, se você observar aqui, o que é que a gente percebe? A obra de Rembrandt, ela aponta para o céu, né? E a obra da Bia, ela aponta para a terra. Ou seja, enquanto a obra do Rembrandt tenta retratar aquilo que é espiritual, aquilo que é religioso, a obra da Bia aqui, ela aponta para temas de cunho social, onde não existe mais essa relação com o divino, para esses artistas
Deus já morreu, Deus é uma criação social, uma criação da mente de algumas pessoas, né? E não tem sentido a gente estar buscando aquilo que é metafísico, que está distante da realidade. O importante é lidar com os problemas do aqui e agora. É assim que pensam muitos artistas, né, dessas artes, como, por exemplo, aqui a gente exemplificou com essa que a gente colocou aqui, essa obra da Bia Leite, tá certo? Outra coisa, outro destaque aqui, né, é uma arte feia, né, em contrapartida a uma arte bela, né? Fica notório, quando a gente compara uma coisa com a outra, o que é que a gente percebe? Que as duas, né, são quase que incomparáveis, né? O que acontece aqui, porque, de fato, a obra do Rembrandt é uma obra que exalta o espírito humano no sentido da capacidade e da complexidade que existe numa pintura dessa. Já essa outra não, essa outra qualquer menino de quarta série faz uma obra parecida como essa, não exige tanto da mente, das capacidades, né, intelectuais do homem, não precisa de tanto esforço. Por isso se torna feia, né? Feia. É interessante observar que a arte, quanto mais complexa, né, quando ela é executada, é feita com mais complexidade, ela revela um aspecto de Deus em nós, né? Ela revela essa semelhança que temos com Deus, uma vez que Deus é o artista e Deus é complexo naquilo que ele faz na criação. Então, Deus, quando vai criar céu, sol, terra, firmamento, né, as aves do céu, as aves da terra, há uma complexidade em tudo que Deus criou. Então, quando a gente faz arte, ou que expressa essa complexidade, existe uma relação, uma semelhança entre nós e Deus. E quando isso acontece, então, a nossa natureza humana, ela é o quê? Ela é dignificada, ela é exaltada. Então, assim, quando uma arte é feia, né? É feia aqui, aí você diz, mas eu achei bonito esse negócio aqui, sinceramente, é feia, ela não expressa essa imagem de Deus em nós, pelo contrário, ela mostra a decadência, né, e a corrupção do homem sem Deus, do homem distante de Deus. Então, a gente trouxe aqui essas duas telas para vocês apreciarem, né? E eu espero que vocês aí tenham um bom gosto na apreciação da arte. A gente vai aprender um pouco mais com relação a isso nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Aí nós temos aqui, né, que o nosso Deus, a criação de Deus é uma arte. Quando a gente olha ao nosso redor, é difícil, né, a gente não perceber, se a gente olhar com um certo detalhe, como Deus é maravilhoso na sua criação, né? Olhando desde o micro ao macro, né? Olhando desde as coisinhas menores que existem às coisas mais complexas, maiores que existem na criação, a gente percebe que tudo que Deus fez é com uma complexidade incrível, né? A gente olha, por exemplo, no macro, a gente vê o ecossistema, né? A maneira como os animais, como as árvores, eles estão se relacionando, né? Tudo faz um sentido. Eu lembro lá em Macaparana de uma história que alguns agricultores tiveram lá uma peste de sapo, né? E alguns agricultores eles mataram todos os sapos da região. E aí o que foi que aconteceu? Com a matança de sapos, começou a dar uma peste de moscas, de maneira que as moscas foram criando moscas e outros insetos, né? E eles não sabiam o que tinha acontecido, na verdade, eles tinham exterminados ali dentro da cadeia ali alimentar os sapos, que eram responsáveis por fazer com que as moscas diminuíssem. E aí a gente vê o que com isso? A gente vê uma relação entre as partes na criação de Deus. Deus, ele cria todas as coisas, e essas coisas que Deus criou, existe uma relação de uma com a outra, de maneira que a gente vê uma complexidade, a ponto de quando algo quando um elo dessa cadeia é quebrada, toda a cadeia ela é prejudicada, mostrando assim que a obra de Deus como um todo, cada parte tem o seu papel na criação de Deus. E lembrando um detalhe, nós seres humanos, você e eu, somos o quê? Somos criação de Deus. A gente está dentro dessa obra artística que Deus ele fez, que Deus ele criou. Ok? Vamos continuar aqui, né? Então, aqui nós temos, eu trouxe aqui um gráficozinho que aponta como foi que se deu a obra criadora de Deus.
Primeiramente, diz o texto sagrado lá do Gênesis, que tudo era sem forma e vazio, ou seja, no início de todas as coisas, estava lá tudo vazio, estava o vazio, não existia nada. E aí diz o texto sagrado que Deus, ele faz o quê? Deus, ele fala, né? E aí a obra, o pincel de Deus é a sua palavra, né? Eu gosto muito de enfatizar essa questão da palavra, porque Deus continua a falar pela sua palavra, fazer coisas na igreja, entre nós, pela sua palavra. Então, tudo era sem forma, o que é que acontece? Deus fala. Quando Deus fala, aí o que é que acontece? As coisas acontecem, né? Tudo se faz. Detalhe aqui, antes da gente prosseguir. Pela palavra, né? Que palavra é essa hoje? Como é que a gente escuta hoje a voz criadora de Deus? Como é que a gente escuta? Por isso aqui, ó. Pregação das Escrituras, né? Ou da Bíblia. Então, essa voz criadora, né? Essa voz criadora continua a acontecer no nosso meio através de o quê? Através das Escrituras. Com um detalhe, né, que essa voz criadora de Deus não é mais aquela voz lá da origem, do início de todas as coisas, no sentido de estar criando e fazendo uma nova criação na natureza. A criação que acontece pela palavra de Deus é o quê? É uma criação do novo homem. E aí, como Paulo diz, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que é que Deus faz quando a palavra é pregada? Deus cria. Deus dá um novo homem, Deus faz um novo homem, Deus faz uma nova mulher. A partir do momento que a palavra é criada e o Espírito Santo começa, então, a operar no coração do homem. Então, a pregação das Escrituras e a pregação da Bíblia, né, é a palavra de Deus, palavra esta poderosa que estava onde? Que estava lá na criação de todas as coisas, né? Então, quando Deus criou os céus, criou a terra e todas as partes da criação, ele usou como ferramenta para isso a sua palavra. É por isso aqui que a gente precisa enfatizar nos nossos cultos, né, a pregação da palavra, seja através dos louvores, seja através, né, das orações, seja através da pregação. Todas essas partes do culto precisam dar ênfase à palavra. Nenhum homem é capaz de produzir nova vida no coração de alguém porque ele tem um poder de argumentação e de persuasão grande. É a palavra quem produz, de fato, um novo homem e nova mulher. E aí tudo se fez. E eu queria que você abrisse agora sua Bíblia e lesse para mim aqui os Salmos 19, versículo 1. Agora veja como o salmista ele percebeu essa questão da criação, né? E aí eu queria que você pudesse ler esse texto. Salmo 19, versículo 1. Quem encontrou pode ler, por favor. Salmos 19, é Salmo, não é Salmos não. Toda vez que eu vou escrever Salmo, eu quero escrever sempre no plural, né? Salmo 19, versículo 1. Pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, o céu proclama a glória de Deus, né? Proclama a glória de Deus. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que quando a gente olha para a criação, para o mundo à nossa volta, o que é que a gente vê? A gente pode ver traços da sabedoria, da beleza, do quê? Do artista. Quem é o artista? Deus. Deus é o artista, foi ele quem fez a criação, foi ele quem criou todas as coisas. Então, olhando e observando com um pouco mais de cuidado o mundo à nossa volta, o que é que a gente vê? A gente vê aspectos, traços desse artista. Quando eu olho, por exemplo, para as estações do ano, né? Verão, inverno, outono, primavera, a maneira como essas estações estão organizadas e funcionam, irmãos, mostra o quê? Mostra a sabedoria de Deus. Eu não sei se vocês sabiam, mas todas as frutas que são dadas em determinadas estações do ano, elas são dadas
dado uma necessidade que o ser humano tem de determinadas vitaminas que estão contidas naquelas frutas. Por exemplo, no verão, né, é muito comum a gente encontrar o caju, né? E exatamente no caju, naquele período do ano, ele tem o quê? Substâncias, vitaminas que são necessárias ao corpo humano. Então, veja a sabedoria de Deus. Veja como o artista revela a sua sabedoria. Ele faz estações, ele coloca estações do ano, né, no tempo, em que determinadas frutas são dadas a fim de atender às necessidades dos seres humanos, daqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Aí na nossa revista, o que é que nós encontramos? O autor diz assim, lá na página 30, ele diz assim, ó, Deus não estava preocupado apenas com a utilidade das coisas, né? Deus ele não cria não faz a criação apenas em busca de mostrar uma utilidade ao homem, não. Que aí ele diz, né, que por ele foram criadas, mas sim com todo o caráter estético, né? Caráter estético que elas possuem. Aí vem a pergunta, pastor, o que é esse estético aqui? O que é esse caráter estético que o autor da revista está tratando? Caráter estético diz respeito à beleza das coisas, né? Beleza, estilo, né? Então, o que é que acontece? Quando Deus ele cria todas as coisas, Deus ele também está ali preocupado, além da utilidade, né? Além de ter feito caju para que a gente pudesse saborear o caju no verão, Deus também está preocupado com a cor do caju, com a maneira como aquele caju vai vir ao mundo, à existência. Então, tudo isso que Deus fez, né? Que o homem hoje já sabe que muitas dessas características estão ligadas lá ao cromossomo, né, aos genes daquela fruta. Então, a beleza e o estilo também fazem parte da obra de arte do Senhor. Então, nada no mundo estará ali por acaso, né? O sol não nasce naquele horário e não adormece naquele horário por acaso. Está ali porque Deus esteticamente também pensou. E aí, quando você vai, por exemplo, apreciar o pôr do sol, né, na beira-mar, e você reflete lá percebe, né, aquele reflexo do sol no espelho do mar. Tudo aquilo ali foi planejado por Deus para expressar o quê? Para expressar também o seu caráter estético. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: veja a minha capacidade de produzir beleza, veja como eu sou belo naquilo que eu organizo, né? E aí, aqueles que têm os seus olhos abertos pela fé, eles podem dar glória a Deus, eles podem adorar a Deus a partir dessa apreciação da criação. Ok, irmãos? Até aí, tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então, vamos prosseguir. Detalhe, irmãos, aqui está tudo esquematizado. Vocês vão depois ler na revistinha de vocês, para vocês poderem acompanhar bem direitinho, entender os detalhes lá, se por acaso não ficar explicado aqui, bem explicado. Aí vocês olham na revistinha, certo? Vamos prosseguir. Próximo slide. Aí, o que é que nós vemos aqui nas Escrituras? Que Deus é o autor da beleza, né? Então, ele é o autor da beleza, e isso quer dizer o seguinte, que tudo o que é belo reflete, de certa forma, o quê? Reflete algo de Deus, né? Por quê? Porque Deus, além de ser o autor, Deus é a fonte de toda beleza. Então, quando você vê algo bonito, né? Tente ver a Deus, tente enxergar a Deus na beleza daquilo, né? Tem tanta coisa aí no mundo, né? Às vezes, se você observar, por exemplo, o cajueiro do seu quintal, você vai ver ali quanta beleza existe naquilo, né? Quanta complexidade, como tudo está tão organizadinho, né? Se você observar, por exemplo, um formigueiro, já observou um formigueiro, irmãos? Como as formiguinhas elas trabalham de forma coordenada, né? Cada uma com a sua tarefa, né? Cada uma de forma muito objetiva, né? Mostrando e ensinando tanta coisa à nossa vida. Inclusive, Salomão
exortou dizendo, né, vai ter com as formigas ao preguiçoso, porque a própria criação, ela reflete aspectos da sabedoria de Deus e da beleza de Deus. Então, o cristão, quando olha para algo belo, uma cosmovisão bíblica, né, olhando pelas lentes das Escrituras, o que é que nós vemos? Nós vemos lá aspectos de Deus. Então, a beleza de uma criança, né? Vez ou outra eu paro aqui e fico observando o Bernardo, meu filho. Lá olho para ele assim, meu Deus, quanta beleza, né? Tudo os dedinhos, tudo bonitinho ali, aquela perfeição, tudo. Então, tudo aquilo ali reflete algo de Deus. E a gente precisa ter os nossos olhos abertos pela fé para ter essa percepção das coisas que estão ao nosso redor. Veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis 1:31. Diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, né? Tudo que havia feito é o quê? Toda a criação dele. Tudo que Deus criou. E aí diz, e eis que era, então, deixa eu apagar aqui esse negócio, peraí. E eis que era muito bom, né? E eis que era muito bom. Ou seja, Deus cria, Deus faz a sua arte e ele aprecia a sua arte dizendo, essa arte é uma arte muito boa, né? Não há imperfeição, ela reflete exatamente o meu caráter, reflete aquilo que eu sou, poderoso, sábio, bonito, lindo, né? Eu sou tudo isso. E aí, quando Deus olha para a sua criação, ele percebe isso. Vocês não acham estranho que, às vezes, há pessoas que não conseguem apreciar coisas belas? Que há pessoas cristãos, melhor dizendo, né, que não conseguem apreciar o que é belo? Não conseguem apreciar o que é belo, muitas vezes porque não conseguem apreciar Deus. Não conseguem notar aqui características de Deus e acabam não tendo prazer por aquilo que é belo, descartando as coisas belas, né? A minha arte, eu sei que cada um de vocês tem uma arte, né? Uma das artes que eu tenho é a arte da pirografia com o couro, né? Na verdade, a pirografia não sou eu, mas é Mirelle quem faz a parte pirográfica. Mas eu trabalho com essa parte do couro. E eu tenho, irmãos, um certo perfeccionismo quando eu vou fazer essa arte. Por quê? Porque, às vezes, 1 centímetro, 1 milímetro, que não está no lugar, gera em mim uma certa inquietação, né? E todas as vezes que eu estou fazendo essa arte, né, que essa arte de reforma, de trabalhar com couro, o que é que acontece? Eu percebo ali aspectos da divindade no sentido da perfeição. Eu fico imaginando, poxa Deus, quando o Senhor foi fazer o mundo, os detalhes que o Senhor se preocupou, a maneira como o Senhor se preocupou com os detalhes. Então, assim, a arte de Deus, ela está ao nosso redor e ela está cheia de detalhes. A gente começa a apreciar aquilo que é belo e isso acaba se refletindo na nossa vida, na maneira como a gente faz as coisas, porque a gente também quer expressar da forma de Deus, porque Deus é o nosso modelo de arte, de artista, né? Nós queremos também expressar na nossa vida, na arte que a gente executa, as mesmas características de Deus na obra da criação. Então, assim, Deus é um modelo de criador, de artista, é Ele quem expressa a beleza, a sua beleza na arte, e aí serve para nós como modelo, ok? Ele é o modelo, na verdade. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Só um detalhezinho, irmãos. Vocês já tinham estudado alguma coisa acerca da arte? Talvez vocês estejam silenciosos aí, porque nunca tinham parado para estudar sobre essa questão da arte, né, por uma perspectiva cristã. E aí, talvez o silêncio todo, talvez seja o primeiro contato com essa questão da arte. Mas eu espero que vocês possam, aí, a partir do que estão vendo, abrir os olhos de vocês, de repente, dar uma passeada aí numa exposição de arte, né? Apreciar o que está sendo colocado ali, não ter esse receio de, porque é arte, não tem nada a ver comigo, né? E até lá e apreciar um pouco mais pelas lentes das Escrituras, tá bom? Vamos lá. A questão, como fazer arte a partir da arte de Deus, né? Essa é uma pergunta que alguns de vocês talvez se perguntem. Como é que eu faço arte a partir da arte de Deus? A gente já disse inicialmente que Deus é o nosso modelo, né? Uma vez que Deus é o nosso modelo de artista, nós precisamos aprender com quem? Com Deus.
Ou seja, a lidar com a complexidade da criação, a lidar com aquilo que Deus tem colocado à nossa volta. Deus nos ensina a lidar com essas coisas, a organizar essas coisas de forma criativa, a ponto de revelar assim a sua beleza, a sua grandeza, né, a sua sabedoria naquilo que a gente faz. E aí nós apresentamos aqui alguns princípios, né? Alguns princípios para fazer arte a partir da arte de Deus. Eu queria aqui chamar a atenção de vocês para eles. Primeiro deles, qual é? Primeiro princípio é o seguinte: a arte é uma habilidade de Deus dada ao homem. Logo, a capacidade artística, né, é um dom, tá certo? É um dom de Deus que Deus dá ao homem. Então, Deus dá a capacidade ao homem para fazer determinadas artes. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo na nossa igreja, né? Por exemplo, a Axa. A Axa canta, né? Ela canta de uma forma muito bonita, bela. Detalhe, essa habilidade que ela tem para lidar com as cordas vocais, para lidar com o ar que sai dos seus pulmões, né? E expressa ali um sentimento que toca o nosso coração e toca as nossas vidas, essa capacidade é um dom de Deus, né? É um dom de Deus. Detalhe, a gente fala de dom, mas existe também o que a gente chama de talento, né? Talento. Eu costumo distinguir dom de talento no sentido de que o dom é algo que vem de Deus, é algo que você toma consciência que foi Deus quem lhe deu. O talento é aquela habilidade que o cristão e o não cristão recebem para fazer algo bem. É um dom? É, mas quem vê o talento, né, de alguma pessoa não vai dizer que foi dom de Deus. Inclusive, os homens relutam em dizer que o talento vem de Deus. O talento é habilidade, o talento é fruto da vida dele, porque ele cresceu dentro de um contexto, e aquele contexto foi moldando ele. Então, assim, dom e talento aqui, né, nós vamos tratar como sendo a mesma coisa, porque entendemos que o quê? Que vem de Deus, né, não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E aí, algumas pessoas nascem com essa capacidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, né, Caleb. Caleb, desde pequenininho, lá no Alto Mateus, irmãos lá do Alto Mateus devem lembrar, ele já tinha uma certa desenvoltura para essa questão da coordenação motora dele, era fora do comum. Ele pequenininho ainda pegava o atabaque, ficava batendo lá, e o pessoal ficava interessante como ele faz isso, né? E ficava interessado em ouvir ele tocando aquela. Com 2 anos de idade ele já fazia isso. Então, assim, ainda pequeno, ele já manifestava já um talento e um dom que Deus lhe deu, né? Que era esse dom de usar ali a sua coordenação motora para gerar ritmo, né? Para fazer as coisas terem aí uma certa dinâmica. Então, a arte é uma habilidade de Deus. A gente vê isso no texto que a gente leu inicialmente, lá, quando Deus capacita, né, servos seus, homens, para fazerem determinadas obras artísticas lá no tabernáculo. Então, ali a gente percebe claramente que é Deus quem dá a capacidade para que o homem execute, faça determinadas obras, tá bom? A gente leu esse texto inicialmente, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas depois vocês consultem direitinho, tá bom? Além disso, qual é o outro princípio que nós vemos aqui, né? A gente vê o princípio de que a arte deve existir para enriquecer o mundo criado por Deus, né? Então, assim, tem arte que é feia. A arte que é feia, irmãos, ela não enriquece, ela empobrece o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma música, eu já falei aqui para vocês, que todas as vezes que essa música era tocada, eu tinha a ligeira sensação de estar no inferno. E era uma batida de uma música, de um funk, que era aquela Eguinha Pocotó. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa triste música. Você escuta uma música daquela, você não precisa, né, ter uma habilidade fora do normal para fazer uma música daquela. Aquela música, qualquer pessoa que saiba mexer no computador e que saiba falar de uma forma desleixada
no microfone, pode fazer uma música daquela, né? Você não precisa nem ter criatividade para escrever música, né? Você baixa dizer, pega uma égua e começa a dizer pocotó, pocotó, pocotó. Então, assim, uma arte dessa, ela enriquece o mundo, irmãos? Não, ela empobrece o mundo. Por quê? Porque ela não reflete a complexidade do nosso Deus. Pare e pense, as músicas que vocês têm ouvido, são músicas que realmente expressam essa complexidade de Deus, a complexidade de Deus? Aquela música que você escuta em sua casa, né, quando você está sozinho, quando vai para o banho, que bota lá no seu celular para ir ouvindo, ela expressa essa complexidade da beleza dela. Aí você pode parar e perguntar assim, a letra dela expressa isso? O ritmo dela expressa isso? Né? A melodia dela expressa isso? Né? Se ela não expressa, é uma música simples, que não fala nada, não acrescenta nada, ela é uma arte pobre, é uma arte que não enriquece o mundo. Pelo contrário, ela mostra que o mundo está precisando de artistas, está precisando de homens e mulheres que estejam, né, fazendo arte pela mente de Deus, como Deus fez. Então, o segundo princípio para a gente fazer arte é o que eu estou fazendo enriquece o mundo que Deus criou, o que eu estou fazendo mostra a complexidade de Deus através daquilo que eu executo, daquilo que eu faço. Então, esse é um segundo princípio. Terceiro princípio, a arte deve servir a Deus, né? A arte deve servir a Deus. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que tudo que foi criado por Deus, né, é de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Né? Então, a gente não pode usar a arte para o nosso serviço. A nossa arte deve ser usada para servir a Deus. É assim que a gente vai ver mais adiante, que a gente glorifica a Deus naquilo que a gente faz. Então, a gente organiza, de repente, as cores, a tinta, o pano, para fazer aquela pintura em tecido. A gente faz isso para quê? Para o serviço do Senhor. A gente faz aquilo entendendo que Deus nos deu aquele talento, aquela capacidade para que Ele seja louvado por isso. Quarto princípio, a arte deve expressar a complexidade da realidade. Quando eu falo de complexidade, irmãos, aqui nós estamos falando de quê? A gente está falando do relacionamento que existe entre as várias partes envolvidas numa arte. Por exemplo, se você está fazendo uma sinfonia, vou falar aqui de música, tá bom? Você está envolvendo, muita coisa que está envolvida ali. Numa sinfonia você tem vários instrumentos, com vários timbres diferentes, com linhas melódicas diferentes, né? Com altura, volumes diferentes, com ritmos diferentes. Olha só quanta coisa está envolvida, né, numa música. Deixa eu escrever aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá certo? Uma música, né? O que é que está envolvido? Está envolvido timbre de instrumento diferente. O que mais? Melodia, ritmo, harmonia. O que mais aqui? Letra, velocidade, né? Ou melhor, intensidade, etc. Olha só quantas coisas existem na criação de uma música bem feita, né? Existe tudo isso aqui, ó. Timbre, melodia, ritmo, harmonia, letra, intensidade. Então, uma pessoa, um artista, ele expressa através desses vários aspectos o quê? A complexidade da arte. Uma arte, por exemplo, em que só se trabalha ritmo, né? É uma arte pobre, é uma arte que não tem muito a acrescentar. Uma arte que só trabalha a parte do timbre, né? Também, por mais que ela pode gerar uma certa complexidade, né? Dependendo da maneira como trabalha, mas trabalhar só timbre, né? Que a timbre é a voz, é a fala, né? Do instrumento musical. Então, assim, a música, ela envolve tudo isso. Uma música bem feita, ela trabalha com tudo isso aqui. E isso aqui aponta para quê? Aponta para a complexidade, né, da arte. Aí você pergunta, pastor, mas por que uma arte tem que ser complexa? Porque a gente faz a arte, né, como Deus faz. A arte cristã e a arte que glorifica a Deus é uma arte que é feita dentro do modelo do próprio Deus. Tá
certo? E aí, o quinto e último princípio, né? A arte ela deve enriquecer a vida dos outros. Eu coloquei esse enriquecer, mas depois eu fiquei pensando, será que alguém vai pensar que enriquecer aqui é dar dinheiro? Não é dar dinheiro aqui, viu? Enriquecer aqui diz respeito ao quê? A acrescentar algo de prazer, de belo à vida dos outros. Quando vocês estão apreciando, por exemplo, um bom filme, né, que é a sétima arte aí, um bom filme, apreciando um bom filme, vocês estão sendo enriquecidos, porque um bom filme vai trazer para vocês valores de beleza, valores que são próprios de Deus, né? É a pureza de Deus, alguma coisa acerca de Deus. Tem filmes que trazem, como a gente já falou lá no exemplo do Titanic, né? Filme Titanic. No filme Titanic, a gente percebe lá no final o quê? Que aquele amor de Jack por Rose é um amor sacrificial, e esse amor sacrificial toca o nosso coração como cristãos, porque é um amor como o de Cristo. É um amor onde existe sacrifício, onde existe morte. Então, assistir um filme como o Titanic, ele traz esse enriquecimento. Então, é uma arte que enriquece a vida de outras pessoas. É uma arte que certamente vai permanecer ali trazendo esse enriquecimento. É por isso que a gente, lá na escola, a gente lia muito, né, as obras clássicas, né? Essas obras clássicas, os professores passavam e não explicavam nada a gente, só diziam, eu quero que vocês leiam, né? Às vezes a gente lia e não sabia bem por que estava lendo. Essas obras clássicas, elas são consideradas clássicas porque elas têm uma qualidade que perdura no decorrer do tempo. Elas enriquecem a vida humana quando a gente lê elas. Então, assim, é bom você fazer uma leitura de um clássico, né? Tem tantos autores bons aí que vocês podem ler. Não esses mais modernos, alguns modernos até pode se apreciar, mas tem esses escritores mais clássicos da literatura brasileira, né, literatura inglesa e tantos outros, que tem muito a enriquecer, tem muito a nos enriquecer quando a gente faz a leitura dessas obras, tá certo? Então, a arte deve enriquecer a vida de outras pessoas. Então, esses são os princípios que nós devemos utilizar na hora de fazer arte. Aqueles que são artistas aí. Olha, eu estou a dizer aqui uma coisa para vocês. Todos vocês são artistas, tá bom? Não tem essa história de só é artista o fulano. Todos vocês fazem alguma coisa boa, né? Eu sei, por exemplo, que a Mônica gosta muito de trabalhar com aqueles materiais. Eu vejo você fazendo algumas coisas na escola. A irmã Elizabeth talvez goste aí de fazer aquele temperozinho que só ela sabe fazer, que Salim ama, né? Fabiana, Edivânia, o Gesiel, Carmélia, todos nós temos alguma arte, a gente faz alguma coisa que a gente faz de forma muito bela, muito bem feita, que as pessoas olham para nós e dizem bem assim, rapaz, isso aqui é algo tremendo, isso aqui está sendo feito, é algo que realmente não é todo mundo que consegue fazer. E você faz com uma certa naturalidade, né? Com certa naturalidade. A arte, quando a gente faz, as pessoas acham tão complexo que a gente está fazendo, mas a gente faz de uma naturalidade tão grande, né, que as pessoas ficam assim, admiradas, né, como a gente faz aquilo que é tão complexo com a naturalidade que a gente faz. Então, assim, observem aí como vocês têm feito a arte e levem em consideração esses princípios aqui na hora de executar, na hora de fazer aquilo que Deus tem dado a vocês. Tá bom? Alguma colocação, alguma pergunta? Se não, vamos continuar, né? Agora vem a questão aqui, deixa eu limpar aqui. Certo? É possível fazer arte sem Deus? É possível, irmãos, fazer arte sem Deus? É ou não? É ou não? É, sim. É possível fazer arte sem Deus. Em outras palavras, a questão é: um incrédulo pode fazer algo de belo, bonito, né? Será que o incrédulo ele pode fazer algo de belo e bonito? Será que ele pode? É claro que sim, é claro que ele pode. É aqui onde muitos crentes não conseguem entender. Ah, mas arte boa é arte que vem de crente. Não, não é. Às vezes tem arte de crente que dá vergonha.
Às vezes são artes feitas, né, que não apontam para Deus, né, porque não revelam o caráter de Deus. São feias porque muitas vezes não tem complexidade alguma, né, não aponta nada do Criador, dessa complexidade que existe na criação. Às vezes são até coisa que qualquer criança de quarta série faria. Então, uma arte dessa não glorifica a Deus. Agora, existe incrédulos, pessoas que não têm Cristo no coração, tá certo? Que não crê, que ele faz e o que ela faz, de fato, aponta para algo bonito, tá certo? Algo belo. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E aí eu queria fazer aqui algumas observações. Alguém quer falar? Mônica quer falar? Não? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, é possível fazer arte sem Deus? A resposta é sim. E aí eu trouxe aqui um contraste entre a arte que era realizada, a chamada arte clássica, e a arte moderna, começada no século XIX, pelo que a gente chama de impressionismo. Esse aqui, depois vocês dêem uma olhadinha lá na revista, porque o autor, o pastor Hugo, ele vai trabalhar, vai tratar essa questão aí, mostrando, dando um breve toque na história da arte, tá certo? Então, vejamos aqui o paralelo que existe. Veja a diferença, né? Detalhe, a arte clássica, ela é a arte que, como diz, clássica, porque ela permanece com o tempo, né? E aí vem o impressionismo, que é um exemplo de arte, de uma escola de arte, né, se assim podemos dizer, que vai completamente contra aquilo que a arte clássica ensina. Então, veja só. Primeiramente, qual o contraste que a gente vê? Na arte clássica, a beleza é universal, a beleza universal é buscada, né? E é objetiva. Isso aqui significa o seguinte, que a beleza universal é uma beleza em que todos apreciam como belo. Então, assim, como belo, eu vou botar aqui bom, né? Então, na visão clássica, o que é que acontece? Eles dizem, qual é o critério? O critério é o seguinte, se é arte boa realmente, todo mundo aprecia como belo. Se você olha para uma obra de Leonardo da Vinci, ou então a de Rembrandt, se ela é de fato beleza, então todo mundo que vai olhar para ela vai encontrar aspectos do belo, né? Então a arte clássica pensa assim. Ela também é uma arte bela e objetiva. Objetiva por quê? Porque todo mundo que olhar para ela vai chegar à mesma conclusão ou a conclusões semelhantes. Já no impressionismo, o que é que nós vemos? Nós vemos o contrário. Então, no impressionismo, a beleza é individual. Não tem essa história de dizer que todo mundo tem que dizer que é bonito isso aqui. Bonito é aquilo que você acha. A beleza está nos seus olhos. Já viu aquela expressão, né? A beleza está nos olhos do que vê. Né? Então, isso é impressionismo. É uma beleza subjetiva. Por que subjetiva? Porque vem de dentro, está dentro de cada um de nós, não tem nada a ver com uma beleza que está fora de nós, uma beleza objetiva. Aí, o que mais? Vejamos aqui agora outro contraste. A busca pelo belo. A arte clássica, o artista ele trabalhava para buscar o que é bonito, o que é belo. Né? Já no impressionismo, a busca pela expressão individual. Então, o que é que acontece no impressionismo? O que vale é você se expressar e dizer o que está dentro de você, né? Se vai ser bonito ou feio, pouco importa. O importante é que o artista ele diga algo, ele fale algo que está dentro dele, né? E aí esse algo que está dentro dele é diferente. Logo, a diferença é exaltada, né? Aquilo que é diferente é exaltado pela escola impressionista, né? E aí, na arte clássica, nós temos o quê? Os padrões estéticos, né? Então, o que é um padrão estético? Qual é o padrão de beleza? Tem que ter o quê? Né? Tem que ser como esse padrão de beleza? Na arte clássica, o padrão de beleza tem que ter lá uma série de critérios, uma série de coisas que devem ser observadas. Já no impressionismo, esses padrões estéticos não existem. É por isso que você faz um quadro, você não, né? Alguém faz um quadro
com umas crianças e bota lá a deusa da lambada e o povo vai aplaudir, porque não existe um padrão de beleza. O padrão de beleza está dentro de cada um, então cada um julga como quiser, né? Não existe mais um padrão objetivo de beleza. Então, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que um movimento moderno de arte, né, ele destoa completamente daquilo que é belo, aquilo que a arte clássica já considerava. Eu fui esses dias para uma galeria de arte, onde o artista ele pegou um bocado de ferro velho que acho que ele achou no lixo, e começou a botar esses ferros um ao redor do outro, né? E fazia lá e botava um pegado no outro, uma coisa assim. E aí ele botou lá e a gente entrou lá no lugar e estava lá tudo cercado, ninguém podia encostar, e a gente olhava lá um bocado de lixo, né, jogado lá, mas era a expressão do artista. Então, é uma arte subjetiva. Se você olha e diz, não é belo, e se você diz isso, você corre o risco de ser apedrejado, né? Por quê? Porque a beleza não está lá fora, a beleza está dentro da pessoa. Então, a arte moderna, ela trabalha muito isso, de que a beleza vai estar na maneira como você julga, e esse julgamento é um julgamento subjetivo, é um julgamento seu. Aí eu pergunto, é assim que a Bíblia ensina? Não, nosso Deus nos mostra na criação que a criação revela de forma objetiva a beleza de Deus. Se você já foi lá na Praia do Jacaré e viu lá o pôr do sol lá na praia, né, naquele momento lá, o espelho d'água, né, refletindo o sol, naquele horizonte, quando o sol vai descendo, a gente vê aquele círculo, né, perfeito do sol, a gente começa a apreciar aquilo ali, aquela beleza é uma beleza objetiva. Qualquer indivíduo que tem um senso mínimo de apreciação do belo, ele vai dizer que coisa bonita, né? Como é bonito isso. Então, isso é uma beleza objetiva. Deus nos ensina a avaliar a beleza dessa forma. E aí, isso vai ao encontro da arte moderna. E aí, o autor da revista ele disse o seguinte, olha só que coisa interessante ele vai dizer aqui, e talvez vocês estejam correndo risco, né, disso. Ele diz assim, falar de valores, né, ou seja, quando a gente diz que algo é bom, é ruim, é feio, é bonito, a gente está falando de valores. Então, falar de valores em arte ou em qualquer esfera da vida ou da sociedade tornou-se mais do que uma descortesia. Tornou-se o quê? Uma agressão imperdoável, né? Eu achei interessante essa colocação, porque, de fato, se você chega lá você está escutando uma música, por exemplo, e você diz, que música feia, a pessoa ela se sente agredida, porque ele não consegue perceber a feiura da música. Ele diz, não, é feio para você, né? Isso está ligado ao quê? Está ligado ao relativismo, a ideia de que não existe um valor absoluto. E muitas vezes tem crente nessa onda, né? Ah, não, é bonito, é feio para você. Ele não consegue, ele não tem um senso de apreciação do belo. E aí o que ele diz, o que ele fala, acaba se tornando uma agressão à vida daqueles que são mais sensíveis e que não conseguem apreciar o que é belo. Isso aqui nos deve levar a entender que a gente vai encontrar problemas todas as vezes que a gente estiver apreciando uma obra de arte, porque certamente algumas pessoas não vão concordar com você e vão querer lhe fulminar e lhe apedrejar. Tá certo? Mas aí, lembre-se, na cosmovisão cristã, a gente aprecia o belo a partir da arte de Deus, a partir do nosso artista máximo, né? Que é Deus, tá certo? Continuando aqui, né? Estamos já chegando ao fim. Aí eu trouxe aqui, né, a engrenagem que funciona dentro de nós, o artista, né? E como o artista ele pode fazer boa arte e arte ruim, né? Primeiramente, a gente tem que entender a queda, tá certo? A queda. O que é a queda aqui? Quando a gente fala da queda, a gente está falando do momento que o homem se distancia de Deus, né? Do momento que Adão e Eva provam do fruto proibido, se distanciam da graça de Deus, se distanciam de Deus, e assim eles perdem o relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram, porque eles decidiram seguir o curso do próprio caminho. O que aconteceu com Adão e Eva continua a acontecer conosco. Ou seja, os efeitos da queda continuam a acontecer entre nós, né?
Todos nós aqui, eu, vocês e tantos outros, somos afetados pelos efeitos da queda. E quais são os efeitos da queda? Os efeitos da queda, principalmente o maior de todos eles, viver independente de Deus. Viver como se Deus não existisse, né? E viver como se Deus não existisse. Logo, não há no homem natural qualquer apreciação de Deus, né? Ele aprecia a si mesmo. Ele, inclusive, vai a Deus em busca não de Deus, não de se deleitar em Deus, mas em busca de ter um Deus que possa trazer para ele algum deleite, né? Assim, é tudo de forma muito egoísta, muito girando tudo em torno do umbigo dele, né? Então, a queda faz isso, a queda distancia o homem de Deus e o efeito dessa queda está no homem, seja ele crente ou não. Aí, o que é que a gente percebe na história bíblica? Que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem essa imagem e semelhança de Deus afetada, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para quê? Para que o homem possa ser um corregente da criação com Deus, que possa ser um vice-regente de Deus na criação. Ou seja, assim como Deus governa todas as coisas, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para que o homem governe sobre a criação como Deus governaria. E aí, o que é que acontece? Essa queda, ela afeta essa imagem de Deus no homem. E aí, uma vez que essa imagem é afetada, né, o homem já não faz as coisas como Deus estabeleceu que ele fizesse. E quando tenta fazer, às vezes faz de forma a corromper, né, os valores de Deus, a corromper a sua própria vida. Quando Deus criou o homem e disse, olha, vai, domine, né, sobre a criação, sobre aquilo que foi lhes dado. E aí o homem recebe de Deus essa ordem, né, para que ele domine sobre a criação. Aí o homem, distante de Deus, vai e começa a dominar sobre a criação, né, causando desmatamento, causando extinção de espécies, fazendo determinadas obras, determinadas artes para o mal dos seus semelhantes. Quer ver um exemplo disso? A bomba atômica, né? Para que o homem cria uma bomba para matar os seus semelhantes? Como é que alguém tem essa motivação? Uma motivação dessa é uma motivação que deixa claro para nós que a queda afetou completamente a imagem de Deus no homem, porque Deus, quando cria, ele cria para abençoar o homem, né? Ele não cria para o mal do homem. E aí, como resultado dessa afetação na imagem de Deus no homem, o que é que tem? Agora existe a possibilidade de o homem fazer arte boa e arte ruim. Detalhe, né? A imagem de Deus não foi completamente corrompida. Isso quer dizer o seguinte, que existem ainda resquícios morais de Deus no homem. Existem restos, né, que mesmo o homem em pecado, ele ainda tem a capacidade de perceber a Deus. Por exemplo, o homem, ele sabe na sua consciência que matar é algo errado. Então, a sua consciência ainda permanece com esse valor, que é um valor de quem? De Deus, um valor que foi dado por Deus. Logo, a imagem e semelhança de Deus não foi completamente corrompida. E é por causa disso que o homem, mesmo sendo incrédulo, ele pode ainda fazer coisas boas. Sabe aquele vizinho que não mata, não rouba, não fuma, não agride ninguém? Por que ele faz aquilo? Ele faz aquilo porque ainda resta nele, né, a imagem e semelhança de Deus, restos da imagem e semelhança de Deus. Eu costumo ilustrar isso como aquele saquinho de pão que você compra, né? Então tem lá um saquinho de pão, você terminou de comer o pão, fica o quê? Fica aqueles resquícios do pão dentro do saquinho, né? Então, quando o pecado afetou o homem, o pecado, né, comeu os pães, mas deixou restinhos lá, aquelas migalhas da imagem de Deus no coração do homem. Por isso que a gente precisa entender aqui que não é algo completo, né? Não é algo que corrompe o homem completamente. Aí um detalhe interessante
é que tem gente que parece que entende que foi isso, né? Porque tem gente que diz, não, vem de crente, crente, não é cristão, não frequenta uma igreja, então não pode vir nada de bom dele. É tudo ruim, né? E aí, quando a pessoa fala isso, a pessoa está simplesmente tendo um entendimento equivocado acerca da ação do pecado no coração. E aí vem a arte boa e a arte ruim, que é consequência disso. Ou seja, o homem, ele pode fazer tanto arte boa como arte ruim. E aí ele faz arte boa quando quê? Quando ele glorifica a Deus, quando ele exalta a Deus. E ele faz arte ruim quando ele se distancia de Deus e o que ele transmite é algo feio, é algo que não valoriza a Deus, que não faz bem aos seus semelhantes. Ok? Vamos prosseguir. Estamos já terminando. Aí, né, a contemplação artística deve ter espaço na nossa espiritualidade. A gente já falou sobre isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A gente já havia falado desse texto, aí para vocês depois lerem e usarem ele como critério da apreciação artística. Então, tudo que for bom, tudo que for agradável, amável, que seja justo, puro, que habite os pensamentos de vocês. Então, esses são critérios que nós devemos utilizar na hora de fazer a apreciação de uma arte, tá bom? Vamos lá. E aí, o que é uma arte que glorifica a Deus? Para a gente encerrar, né? A gente já falou a essa altura, já está na ponta da língua, e vocês já devem saber o que é uma arte que glorifica a Deus. Mas eu vou aqui chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, né? Primeiramente, o que é uma arte que glorifica a Deus? Uma arte que glorifica a Deus é uma arte que reflete o novo homem, né? Por favor, alguém abra aí Efésios, capítulo 2, versículo 10. Por favor, leia esse texto. Efésios 2, 10. Quem encontrou, pode ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. A Efésios? Efésios 2, 10, viu? Ah, tá. Estou em Filipenses. Pois somos feitos para as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, somos feitura de Deus, né? Feitura de Deus, somos arte de Deus, arte criada por Deus, né? Então, alguém que nasceu de novo, alguém que foi criado em Cristo Jesus, é alguém que é o quê? É um novo homem. Esse novo homem é arte de Deus. Então, a arte que glorifica a Deus é uma arte que ela, para nós cristãos, né, ela é feita a partir do quê? Do novo homem, da nova maneira que temos de enxergar a vida. Detalhe que essa nova maneira de enxergar a vida, ela está afetada pelo quê? Pelos valores de Deus, pelos valores de Cristo Jesus. Assim como Cristo viveu, assim nós iremos viver. E aí nós vamos, então, para o segundo aspecto, né? Ou seja, a arte que glorifica a Deus, ela expressa o senhorio de Cristo, né? Eu botei aqui o Senhor, é senhorio, viu? O senhorio de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que eu nasci de novo, tudo o que eu faço a serviço de Cristo Jesus. Então, uma arte que glorifica a Deus é uma arte onde eu realizo a fim de que Jesus seja visto naquilo que eu estou fazendo. Então, Deus é glorificado quando as coisas acontecem assim. E aí, uma vez que a gente entende o senhorio de Cristo, aí a gente entende também que essa arte glorifica a Deus, ela está emoldurada, né, nessa relação de criação, queda e redenção. Lembra que a gente falou lá na primeira lição, né? Lição 2, melhor dizendo, né? Na segunda lição, né? Na segunda lição, o que é que nós vemos lá? Nós vemos essa questão da criação, queda e redenção. Então, ela está emoldurada nessa relação aqui, que isso significa dizer o seguinte, que Deus cria tudo bom, o homem cai, peca, né? Transgride a Deus, em desobediência, se distancia de Deus, e Deus redime através de Cristo Jesus. Deus salva através de Cristo Jesus. Então, a criação de Deus, ela foi criada perfeita, mas está afetada pelo quê? Pelo pecado.
O homem caiu e está afetado pelo pecado. Quando é que ela é redimida? Ela é redimida quando Jesus, né, ele passa, então, a redimir aquela arte através do quê? Através dos valores, através da vida que ele cria em nós, que ele gera em nós. Então, a arte glorifica a Deus, ela tem isso aqui em sua feitura, né? Ela reflete o novo homem, ela expressa o senhorio de Cristo, está emoldurada na criação, queda e redenção. Vamos lá, para a gente encerrar, né? E aí, por fim, né, a gente vai agora, vamos ver aqui, algumas aplicações que eu gostaria de fazer dessa lição, tá bom? Primeira delas, né? Contemple a beleza de Deus na criação. Pratique isso, exercite essa questão da contemplação. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu trouxe aqui algumas sugestões para você, né? Primeira delas, né? Veja as combinações de cores numa flor. Você fez isso hoje no seu jardim? Vá no seu jardim, pegue lá uma florzinha daquelas, uma margarida, uma rosa, seja lá o que for, né, que flor for, e comece a observar ela com mais detalhes, irmãos. Veja como existe um jogo de harmonia entre o amarelo e o branco, entre o vermelho e o verde. Né? Comece a apreciar essa flor. Tudo isso aí é o quê? É arte de Deus, né? E a gente pode ver a beleza de Deus. O homem tenta, de todas as formas, fazer como está lá, né? Pintar e dar aquele tom como está lá, mas é Deus quem dá aquele tom. Além disso, aprecie a criatividade divina em cada um de nós. Veja que coisa maravilhosa. Você, nem gêmeos siameses, gêmeos que nascem no mesmo ventre, né, na mesma barriga, eles são iguais, totalmente iguais. Por quê? Porque Deus, na sua criatividade, faz todos nós um diferente dos outros. Você nasce da mesma família, dos mesmos pais, mas você é diferente. E isso reflete o quê? Reflete a criatividade de Deus que nos faz seres únicos, né? E isso aí é para quê? Para a gente apreciar, para a gente poder ver Deus nessas coisas e dizer, Senhor, como a tua mente é uma mente criativa, porque tu crias coisas sem repetir e tu crias de uma maneira bela, de uma maneira totalmente surpreendente. De forma que quando você parte desse mundo, não vai existir mais ninguém igual a você. Só vai ter você. E tudo isso acontece pelo quê? Pela criatividade do artista, e esse artista é Deus. Além disso, outra sugestão que eu lhe dou, né, que você pode aí usar esses dias não, porque você está enclausurado aí, você não vai poder fazer isso. Né? Mas veja a combinação entre sol, mar, som, lá no pôr do sol, no litoral. Vá lá na Praia do Jacaré, não estou fazendo aqui merchandising não, mas lá na Praia do Jacaré, dê uma voltinha lá, entre 5 horas, 5 e meia, e você veja, abra os seus ouvidos, os seus sentidos para captar, né, a combinação entre sol, mar, som, o ambiente, tudo aquilo ali se combina de maneira que você vê como que um quadro, né? Vê a beleza daquele momento ali, a beleza daquela experiência, né? Tudo isso nos diz muito acerca de Deus, nos diz muito acerca do nosso Senhor, do Deus que nos criou e que abre, então, os nossos olhos para que a gente enxergue Ele e aspectos dele. Além disso, né, outra aplicação que devemos fazer é faça a arte para a glória de Deus. Aquilo que você tem feito na sua casa, aquilo que você tem feito, né, de uma forma que demonstre o seu sentimento, demonstre a sua percepção de mundo, faça para a glória de Deus, né? Para isso, expresse a complexidade da criação, né? Isso aqui quer dizer, em outras palavras, o seguinte: saia da mediocridade, né? Não vá fazer arte, fazer de qualquer jeito, né? Tem gente que faz. O pior é quando alguém diz, não, eu estou fazendo para Deus, aí faz da pior forma possível, né? Então, aqui eu vou até botar para ninguém esquecer. Saia da mediocridade. Ou seja, não faça as coisas de qualquer forma. Se você é um artista naquilo que faz, se dedique, estude, né? Crie algo complexo que revele as qualidades de Deus, que revele, né, a inteligência, a sabedoria, o poder de Deus através de você.
Então, saia da complexidade. Eu, particularmente, tenho muito disso. Às vezes, ele até briga comigo, né? Que eu sou muito perfeccionista. Às vezes, para gravar um vídeo, vocês não têm ideia com quanto tempo eu passo para gravar um vídeo, porque eu vou, aí erro numa coisa, erro no outro, volto. E nunca sai assim de primeira, é raro sair de primeira. Por quê? Porque há esse desejo de fazer a coisa sempre da melhor forma possível. E eu tenho feito isso, eu busco fazer isso em tudo na minha vida. Tudo que eu boto a mão, eu procuro fazer da melhor forma possível, né? Na reforma da nossa igreja, inclusive, algumas pessoas até diziam: ah, pastor, mas não precisa disso tudo. Que não precisa, homem, tem que fazer um negócio bem feito. Então, assim, a gente deve fazer um negócio medíocre, e aí, principalmente quando a gente sabe que está fazendo para o serviço do Senhor, para o serviço da igreja, então a gente tem que fazer da melhor forma possível. Então, a gente não pode ser artistas medíocres. Artistas medíocres muitas vezes fazem as obras medíocres porque o seu objetivo não é glorificar a Deus, o seu objetivo é ganhar dinheiro, né? Receber um aplauso ali naquele momento, só isso. E às vezes faz uma coisa medíocre, né? Que não revela toda a complexidade da obra que ele está fazendo. Ok, irmãos? Então, aqui nós encerramos essa lição. A lição de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa lição, que tem por título Cosmovisão e Arte, e que vocês, a partir de hoje, possam olhar para a arte de uma forma diferente, né? Olhar para a arte como sendo uma expressão da grandeza do Senhor através do que vocês fazem, tá certo? Ok, irmãos? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Se não, então